Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo os últimos dias do ano de 2011 e junto às expectativas do ano de 2012. Acredito ser uma ótima oportunidade para refletirmos um pouco sobre a nossa vida, tendo como base o Salmo 124. O Salmo 124, queridos, é um tributo ao Deus protetor, é um clássico do Deus libertador. A palavra de Deus diz que Davi tinha o exército mais treinado, mais capacitado, mais poderoso do mundo. Ele tinha os melhores arqueiros, os melhores flecheiros, os melhores guerreiros. Quando Davi foi inspirado a escrever o Salmo 124, provavelmente ele estava se lembrando de quando esteve em grande apuro. Deveria estar se lembrando de quando esteve entre as terras de Gibeão e Gezer com seu incrível exército. De repente, houve um silêncio no vale que logo foi quebrado pela imagem aterradora de milhares de filisteus que surgiram do pico do monte e atiraram-se em direção ao vale onde o rei estava. Eram incontáveis, como nuvens de gafanhotos, cheios de ódio e com uma sede incontrolável de sangue, correram gritando na direção do exército de Israel. O capitão do melhor exército do mundo olhou a cena e tremeu. O coração de Davi disparou ao constatar que ele não teria a menor chance. Ao ver os terríveis e implacáveis inimigos vindo em sua direção, Davi não confiou na sua capacidade e nem na força de seus soldados. Naquelas terras, o rei, segundo o coração de Deus, clamou ao Senhor. E o Senhor o respondeu. Aleluia! Deus disse a Davi: não os ataques pela frente, rodeia-os por detrás e ataca por defronte das amoreiras. Davi, você vai ouvir uns estrondos como de exército em marcha, mas não te espantes, Davi, sou eu, vou pegá-los. E Davi, queridos, obedeceu. Como é bom obedecer a Deus, irmãos. Um estrondo ensurdecedor se fez ouvir no vale. Era o barulho de Deus, era o barulho do trono, o barulho espiritual, o barulho divino, era Deus agindo. De repente se viu milhares de filisteus desestruturados emocionalmente. Apavorados pelo inimigo invisível, bateram em retirada. Aí a Bíblia diz que Davi os feriu de ponta a ponta. Que dia, que vitória! O tempo passou, irmãos. Um dia Davi estava na presença de Deus. E, inspirado pelo Espírito Santo, sua mente rememorava aquele dia histórico. E ao lembrar do momento em que os filisteus sanguinários desciam alucinados contra ele e seu exército, escreveu emocionado: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. É como se Davi estivesse ainda vendo os filisteus. É como se ele estivesse escutando seus gritos apavorantes. Ah, se não fosse o Senhor, escreveu Davi. Ah, se não fosse o Senhor, meu irmão, minha irmã, meus amigos, que teria sobrado de sua fé quando aquele professor ateu se levantou contra você, contra a sua crença, contra o seu Deus, não é? Que teria acontecido com seu emprego quando aquele supervisor tentou de todas as formas ultrajar sua dignidade em troca de uma promoção? Ah, se não fosse o Senhor! Que teria acontecido com seu casamento quando o pecado se apresentou em pessoa, num nível de acessibilidade letal? Que teria sobrado de você quando a sua filha apresentou os primeiros sintomas de gostar de uma outra menina ou seu filho de um outro menino? Ah, se não fosse o Senhor! Naquele dia em que o médico explicou friamente: é câncer. Naquele dia em que o filho se foi para sempre. Ah, se não fosse o Senhor, querido! Que teria acontecido com você se não fosse o Senhor? Davi responde: as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Quando as águas do primeiro semestre de 2011 chegaram, sua esposa teria sucumbido na depressão. Seu esposo teria desistido de cuidar de você. Quando as torrentes do segundo semestre chegaram, os pais não teriam aguentado os filhos e os filhos não teriam suportado os pais.
Cachoeiras assassinas teriam trucidado a sua alma. Os traficantes teriam destruído seus meninos. Os falsos amigos teriam os levado para o mundo. Você estaria hoje confusa. Você estaria com medo. Você ainda estaria com muitas fobias. Você não teria dito sim a Deus. Você teria abortado o projeto. Você teria jogado o sonho no lixo. Ah, se não fosse o Senhor, querido, querida. Naquele dia em que não tinha dinheiro. Naquele dia em que não havia mais esperança. Naquele dia em que por pouco você não deixou a esposa. Não é? Naquele dia em que você quase entrega o pastorado. Naquele dia em que o seu corpo doeu por inteiro. Naquele dia em que você ficou internada. Ah, se não fosse o Senhor. Naquele dia em que a esposa chorou muito. Naquele dia em que você ficou sem palavras. Naquela hora em que nada podia consolar. Naquela hora em que você perdeu o controle. Naquele minuto em que você murmurou: é o fim. E aquela noite em que você não dormiu? Naquela hora em que você perdeu a confiança, naquele momento em que o ladrão chegou, naquele dia em que a bactéria machucou, naquela hora em que você esteve ao lado de um caixão. Ah, se não fosse o Senhor! Nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossa igreja, tudo poderia ter se desvanecido não fosse o Senhor. Quando a fera afiou os dentes e abriu a boca, que chance teria você? E quando caluniaram você? Quando colocaram sua integridade em dúvida? Quando espalharam os rumores, denegriram sua conduta? Quando todas essas coisas se juntaram contra você, meu irmão e minha irmã, e tudo parecia perdido, quando as circunstâncias montaram um complô contra você, quando os filisteus modernos chegaram bem perto de você e soltaram o seu bafo virulento, que aconteceria ou que teria acontecido com você, meu irmão, minha irmã? Que teria acontecido? Davi responde emocionado: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Deus, querido, Deus, querida, é o nosso protetor e o nosso libertador. Aleluia! Ele nunca nos entregará por presa aos nossos inimigos. Seus inimigos, meu irmão, jamais terão o prazer de destruir você nos dentes. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Como você está terminando o ano de 2011? Muitas lutas, não é? Muitas idas e vindas nos hospitais, medos e pavores, ameaças e insegurança. Mas, meu irmão, minha irmã, você venceu. Você está vivo. Você está viva. Os filisteus não o destruíram. Você e eu estamos na presença de Deus, o nosso Deus. Nossa força, nosso escudo, nosso baluarte, nossa rocha, socorro presente na angústia. Os que confiam no Senhor, diz a palavra, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme. Assim é você, porque você tem Deus ao seu lado. A palavra de Deus diz mais: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Davi escreveu uma outra música que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se enche de riso e a nossa língua de júbilo. Eu estou aqui. Você está aí. Vencemos todos os filisteus do ano. O Senhor é quem restaura a nossa sorte. O Senhor faz a gente voltar a sonhar. O Senhor enche a nossa boca de riso. O Senhor enche a nossa boca de júbilo. Aleluia, meu irmão. Bendito seja o seu santo e poderoso nome. Salvou-se a nossa alma neste ano, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Agora, meu irmão e minha irmã, se os embates do ano de 2011 te deixaram acuada, presa, ainda há tempo para ser liberta. Ainda há tempo para ser liberto, antes que o ano acabe. Davi garante que há laços fortes. Davi afirma que há gaiolas poderosas. Todavia, Davi também diz que há um Deus libertador, mais forte que os laços e as gaiolas.
Deus é mais forte do que todas as pessoas que te machucaram, meu irmão. É mais forte do que todas as pessoas que te perseguiram, minha irmã. É mais forte do que todas as pessoas que te oprimiram. Deus é mais forte que a doença que quis te matar. Não há gaiola que Deus não possa abrir. Não há laço que Deus não possa quebrar. Davi garante, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres, aleluia. E depois que Deus quebrar o teu laço, e depois que Deus abrir a tua gaiola, Ele vai olhar nos teus olhos, minha irmã, meu irmão, e afetuosamente te falará: voe, passarinho, voe bem alto, voe para bem perto das nuvens, para bem perto de mim. Voe, passarinho, volte a sonhar sonhos bons, a dormir bem outra vez, a ter paz no coração. O nosso socorro, queridos, está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Tua libertação virá. Tua grande bênção está chegando. Creia, tenha fé em Deus. Tenham todos vocês um excelente ano de 2012 em nome do Senhor Jesus. Amém.